Olá, pessoal, parada obrigatória e o assunto da vez é a gente dar continuidade e finalizar o que a gente chama de africanidade, pegando aí a questão da música, da capoeira e da religiosidade africana. E não deixa de assistir esse vídeo até o final, pois as informações serão extremamente valiosas. Vamos lá, a questão da música na cultura africana. É inevitável que em todo mundo a música de origem africana tenha sua importância, independente de ser o samba, o blues, o jazz, o reggae, o rap, mas elas têm a sua representatividade, elas têm a sua característica e a africanidade acaba sendo levada a cada país, e aqui no Brasil não vai ser diferente, né? Os tambores, ou independente da percussão, os instrumentos de percussão, eles estão intimamente ligados à cultura e aos rituais africanos. Por exemplo, a noite dos tambores silenciosos no carnaval pernambucano é incrível. O tambor, o som daquela percussão mistura-se com o som, com a batida do coração, até mesmo a pessoa que não gosta de dançar e que não curte, é inevitável você se mexer, né? Ele mexe muito com as emoções das pessoas. Na África sempre vai existir aquela interligação entre poesia, música e dança. Essa tríade, poesia, música e dança, ela se faz presente em praticamente todos os ritmos tocados e dançados. E no Brasil não vai ser diferente. O samba, por exemplo, a letra da música, que é a poesia, junto à sonoridade e a dança representativa. O maracatu, o coco, o carimbó, a lambada, o machixe, que são ritmos mais dançados no Brasil, mais conhecidos também no cenário brasileiro. Enquanto instrumentos de percussão, aqui a gente vê tanto instrumentos voltados para o samba, como também a questão do maracatu, como o candomblé, né, as congas, os mongóis, o djambê, o darcuba, o surdo de marcação, o tantã, atabaque, pandeiro, tamborim, são legados que são fundamentais para dar essa cor que é a música africana dentro de cada cenário e essa africanidade na realidade brasileira. Enquanto capoeira é um jogo, mas é um jogo que envolve dança, luta e música. Veio de Angola para o Brasil por volta do século XVI. A origem ainda da capoeira é incerta. Ninguém sabe se é fruto exclusivo de artes marciais africanas e brasileiras ou se é puramente dança. Alguns historiadores acabam caracterizando que foram artes marciais mascaradas. Nos poucos momentos de lazer que os negros tinham e utilizavam a dança, né, através da dança, da música, do ritmo, acabavam criando também estratégias de treinar artes marciais para defesa, para ataque, enfim, quem muito utilizou foi como é que se diz, os negros dentro de situação de rebeldia, de fuga, para puramente proteção, né? Por muito tempo a capoeira acabou sendo proibida de ser jogada, principalmente no período de Marechal Deodoro da Fonseca, mas em 1930 acabou voltando ao cenário brasileiro e sendo respeitada até hoje, muito utilizada enquanto jogo no nosso cenário brasileiro. Enquanto religião africana, né, é uma mistura. A começo de conversa, os senhores de escravos costumavam agrupar em suas senzalas escravos de origens distintas. O que é isso? Né? Eles acreditavam que, como eles falavam dialetos diferentes, eles não poderiam se reunir e fazer, digamos que, rebeliões para tentar fugir. Mas foi o maior engano desses senhores de escravos, porque acabou diversificando ainda mais a cultura africana. Eles se conheceram e diversificaram na culinária, na dança e na religião, acaba não sendo diferente. Né? O candomblé, ele tem o que mais tem de africano está dentro do candomblé, porque é uma mistura de cada grupo, de cada dialeto, de cada cultura da África dentro do cenário brasileiro. E ele se espalhou ao longo do Brasil. É a religião que mais tem traços africanos, e eu digo que assim é a africanidade pura, e ele faz alusão à questão dos orixás. Os orixás, eles são capazes de manipular as forças naturais, porque cada orixá se relaciona a um elemento da natureza. Fato. Por exemplo, Iemanjá. Iemanjá, ela acaba tendo uma força muito grande sobre os mares.
Não é à toa assim, que as cores, as vestimentas da Iemanjá correspondem à questão do céu e do mar, né? O azul e o branco, as nuvens, misturados também com as águas, enfim, né? E cada orixá, ela vai acabar manipulando essa questão da natureza. Oxum, Yansan, Ogum, Xangô, Exu, Oxalá, Oxóssi. E cada orixá, ela vai ter um toque, um canto, um ritmo e um modo de agradecer específico. E isso acaba sendo extremamente rico de ser analisado sobre cada uma dessas forças. Ele tem uma força específica e para que ele possa atender aquele pedido, você precisa atender a todo esse ritual, através de um toque, através de um canto, através de um ritmo, através de um modo de agradecer, de uma vestimenta específica. Tudo isso contribui para esse momento, esse ritual, essa cerimônia. Né? Os cânticos, em geral, estão em 2 dialetos, os mais conhecidos, que é o Nagô e o Urubá. E quando a gente está falando de candomblé no Brasil, ele varia muito de local para local. O nome candomblé, né? A variação linguística do nome candomblé. Na Bahia é queto, em Pernambuco é Xangô, no Rio Grande do Sul é batuque, em São Paulo e Rio de Janeiro é Angola. Mas, independente da modificação do nome, o ritual, o candomblé, ele não vai alterar de local para local. E, assim como os orixás também não são alterados. A Umbanda, porém, já começa a sofrer algumas alterações. Ele tem um quê de espiritismo, de candomblé e de catolicismo. Do espiritismo é a questão do desencarnado, tratar do desencarnado. O candomblé, ele resgata os orixás. E o catolicismo é a questão do sincretismo religioso. O que é isso? Como na época da escravidão, eles não podiam seguir a cultura afro, a cultura africana, eles tinham que ser católicos ou aderir ao catolicismo e à cultura europeia, eles acabaram fazendo uma relação. Por exemplo, pego Nossa Senhora da Conceição. As cores dela são azul e branco. São cores que se assemelham à cor de Iemanjá. Então, eu vou olhar para Nossa Senhora da Conceição e fazer todo um ritual fazendo menção a Iemanjá. E aí a gente chama isso de sincretismo religioso. Na Umbanda existem as incorporações do caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, espíritos d'água, exus, entidades desencarnadas na Terra. Tudo isso através do que a gente chama de sincretismo religioso. O chefe é o pai de santo, e os filhos e filhas são aqueles que seguem o pai de santo. O ritual é incrível. Né? O ritual já tem um quê de catolicismo logo no início. O pai de santo faz o sinal da cruz e utiliza o defumador, que é um instrumento típico da religião católica. Depois disso, começam os cânticos dentro das línguas, né? Nagô e Yorubá. E, em seguida, vem a incorporação, que é baixar o santo, baixar a entidade, baixar ou o orixá ou baixar o caboclo, preto velho, criança, boiadeiro, em que uma mesma pessoa ela pode receber mais de uma entidade em momentos distintos. Tudo através de uma roda. Isso é um momento ímpar, é um momento incrível. Vale a pena você estudar um pouquinho ou, quem sabe, conhecer, visitar um terreiro para poder valorizar e compreender a riqueza que é a cultura africana dentro desse cenário religioso. Para a gente entender um pouquinho mais a respeito desse sincretismo. Oxalá, Jesus Cristo, Oiá, Santa Clara, Oxum, Nossa Senhora Aparecida, Oxum Maré, São Bartolomeu, Oxóssi, São Sebastião, Obá, Santa Joana d'Arc, Xangô, São Jerônimo, Ogum, São Jorge, Iansã, Santa Bárbara, Obalueyê, São Lázaro, Omulu, São Roque, Iemanjá, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora dos Navegantes, Nanã, Santa Ana. Então, sempre faz essa correlação entre as características do santo católico e a relação com as cores das suas entidades enquanto, como é que se diz? Enquanto os orixás. Enfim, né, o que a gente está falando aqui é para conhecer a cultura africana, é para respeitar essa cultura africana, né, a palavra respeito é a palavra principal, porque nós somos muito a África, nós temos a África dentro de nós, existe uma africanidade incrível e rica, e que vale a pena a gente conhecer, compreender, viver e respeitar.